Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nesta manhã as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler hoje do versículo 4 ao versículo 7. E vamos começar a tratar sobre a criação da humanidade. Vamos expandir o que nós já começamos a ver no capítulo 1. Diz a palavra de Deus: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua grandeza, pela tua sabedoria, pela revelação que o Senhor nos dá na sua palavra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor molde a forma que pensamos a respeito da criação, a respeito de nós mesmos, a respeito da queda, a respeito da redenção, por meio da exposição das Escrituras. É um privilégio, Senhor, para o teu povo ter as Escrituras sendo explicadas e aplicadas. Tenha misericórdia daquelas igrejas ou daqueles irmãos que não têm tido esse benefício na sua caminhada cristã. O Senhor tem nos abençoado, nos fazendo ouvir sermões bíblicos expositivos dominicalmente. Que o Senhor preserve nosso amor pela palavra, nosso zelo por ela e nosso desejo de aprender mais dela. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. No capítulo 2 de Gênesis, nós chegamos a uma mudança de cenário, basicamente. Antes, nós vimos a descrição da criação dos céus e da terra. Agora, nós temos uma cena diferente. Nós temos a imagem da terra e do céu. Aqui nós devemos perceber uma sutil mudança na narrativa do que Moisés está falando, está apresentando no seu escrito, inicialmente para os hebreus. Moisés vai agora descrever com detalhes a criação do jardim e como Deus cuidava daquele jardim e como Deus cria o homem e o coloca no jardim. Então, aqui nós temos especificamente as descrições do Éden, das árvores, do conhecimento do bem e do mal, do homem, dos rios que Deus criou para regar aquele jardim. Hoje nós vamos começar a falar sobre o jardim do Éden e vamos começar a falar da criação do homem, de Adão. A narrativa procura aqui nos explicar, meus irmãos, algo interessante, ou expandir, ou aprofundar. Não há nenhuma contradição, como alguns críticos já disseram, entre Gênesis 1 e 2. O que acontece aqui é algo natural no pensamento hebraico, isso vai se desenvolver também em outros livros das Escrituras, que primeiro temos uma visão geral e depois temos especificações de um ensino que foi dado. Temos a repetição do ensino anterior e o aprofundamento em outro momento, no momento mais à frente, um momento futuro. Nós podemos perceber isso bem claramente no livro do Apocalipse, quando as informações das revelações dadas a João são apresentadas e, posteriormente, mais detalhes são dados a respeito desta revelação. Podemos observar isso num prisma mais largo ou maior no Antigo Testamento, quando Deus começa a dar certos ensinos ao povo, mas em dado momento não estão todas as informações a respeito do assunto.
À medida que a revelação se torna progressiva, crescente na história do povo de Deus, Deus vai dando mais informações, vai aprofundando mais, vai dando mais detalhes. Por exemplo, a respeito da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, da encarnação. Nós vamos ter o primeiro texto em Gênesis 3:15, mas isso vai se aprofundar no texto sagrado à medida que a revelação vai sendo dada e vai progredindo. Antes de nós tocarmos aqui no texto propriamente, nós devemos considerar algumas coisas. Mas veja o versículo 4. Esta é a gênese, ou a origem, ou o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. O primeiro detalhe que nós devemos notar aqui é o termo Senhor Deus. Isso é a primeira vez que aparece aqui. Então, aqui nós vamos ter uma evolução do que foi dado anteriormente. No capítulo 1, nós temos, no versículo 1, a descrição que no princípio criou Deus, ou Elohim, os céus e a terra. Aqui não temos apenas Elohim, Deus, nós temos Senhor Deus, Yahvé Elohim. O texto vai nos mostrar que ele não é apenas criador, apenas com esse termo. O texto vai nos mostrar que ele é Senhor da criação. E ele é Senhor das criaturas. Então, ele não é um Deus que cria e sai de cena, como dizia o deísmo. Ele é o Deus que cria e um Deus que governa. Ele é o rei do universo. Ele é o rei da criação. Então, quando esse termo aparece aqui, mostra que Deus está em relação com a criação. Mas nós devemos ter cuidado aqui com um ponto, que Deus, de fato, está em relação com a sua criação, mas ele não se confunde com a criação. Nós não somos panteístas. Deus é distinto da criação. Ele está fora da criação e está dentro da criação, mas ele não é a criação. Então, há alguns anos eu ouvi uma música gospel, e dizia que o cantor dizia que via Deus na criação e tudo mais. Era uma teologia ligada, de fato, ao Gênesis, mas que, de alguma forma, naquela canção, confundia-se Deus com a própria criação. Nós temos que ter cuidado com isso. Deus, de fato, revela-se na criação, mas ele não é a criação. Deus não é o ar, Deus não é o fogo, Deus não é a chuva, Deus não é a terra. E estas foram crenças filosóficas antigas. Isso não faz parte da revelação. Embora Deus possa se revelar numa sarça ardente, não é? Embora Deus possa se revelar numa brisa soprada sobre o profeta, embora Deus possa se revelar em vários artifícios que ele mesmo determinou, como a formação de altares para a lembrança do povo do que Deus fez em determinada época. Mas aquilo não é Deus. É um instrumento usado por Deus para falar algo, para comunicar algo. A segunda coisa que nós devemos notar aqui é que, quando Moisés dá esse livro ao povo de Deus, quando ele escreve, o povo estava saindo de um contexto de cativeiro egípcio, um contexto politeísta, ou seja, numa nação que tinha muitos deuses e adoravam muitos deuses. Nós já vimos isso. Então, havia uma cultura, ainda há uma cultura egípcia, de que os deuses egípcios estavam, de alguma forma, presentes dentre os homens, principalmente nos templos de adoração antigos. Isso se dá não apenas entre os egípcios, se dá entre todos os povos antigos. E quando o povo de Deus é tirado do Egito, e ele está agora no deserto, reaprendendo quem é Deus, o Deus de Abraão, aprendendo sobre como Deus quer que seu povo ande e viva, Deus usa, de alguma forma, aquela cultura, o que eles viram naquela cultura a respeito da adoração. O Éden, o jardim no Éden, é um grande templo, ou um templo criado por Deus. O homem e a mulher postos no jardim do Éden são um contraste ao que acontecia nos templos idólatras, onde a imagem de Deus ou a imagem de um Deus era figurada através de uma estátua, por exemplo. No Éden não tínhamos estátuas, mas tínhamos o homem e a mulher. E o capítulo 1 vai dizer que eles foram feitos imagem e semelhança do Senhor. Então veja que Deus está refutando a cultura idólatra antiga dos povos pagãos, mas Deus está
falando para eles dentro de um eixo cultural que eles pudessem entender, que os hebreus pudessem entender. Então, o Éden era um templo e os homens, o homem e a mulher que estavam ali eram representantes de Deus naquele templo. Da mesma forma, Deus se manifestava naquele lugar. Deus visitava e Deus falava com Adão e Eva. Ali nós observamos o princípio da teologia da pregação. Porque Deus fala diretamente com o homem. Então, aprendemos que ali nós temos o que chamamos de revelação pré-redentora. Ou seja, ainda não era uma revelação voltada para a salvação do homem e da mulher, porque eles não tinham caído ainda. Mas já havia revelação especial pré-redentora. Deus falava com aqueles seres humanos no jardim do Éden, dava instrução a Adão no jardim do Éden. Adão era uma figura de um sacerdote e uma espécie de mediador entre Deus e a sua família, aquela família que ele iria gerar com Eva. Ele era uma espécie de mediador para ensinar a sua esposa tudo o que Deus falou. Adão também era uma espécie de profeta, um mediador sacerdote e, ao mesmo tempo, um profeta. E Adão também era, ao mesmo tempo, uma espécie de rei, ou melhor dizendo, vice-rei, ou um regente, que estava debaixo da autoridade de um grande imperador. Então, Adão levava consigo, na sua existência, no seu trabalho no Éden, os ofícios de sacerdote, rei e profeta. Vocês se lembram de quem com esses ofícios? De Cristo. Adão, de fato, apontava para o futuro, porque ele iria cair e esses ofícios não seriam plenamente cumpridos. E nós vamos ver que eles não foram cumpridos no capítulo 3. Mas ele apontava para o futuro, de que viria um rei, sacerdote e profeta perfeito, que cumpriria todas as ordens que Yahvé deu ao segundo Adão. Porque o primeiro Adão não cumpriria aquilo que Deus havia estabelecido. No versículo de número 5, nós lemos: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui nós estamos recapitulando a criação do jardim. Adão ainda não havia surgido, não havia sido criado, e Deus havia já criado o jardim. E todas essas descrições são importantes, porque Deus está mostrando, através desse texto, que ele estava criando um ambiente propício, ideal, para a humanidade. Isso é importante. Isso é importante para pensarmos, por exemplo, em termos ecológicos. Isso é importante para pensarmos em termos da nossa ética em relação ao planeta, em relação ao mundo. Não é porque nós cremos na restauração de todas as coisas que nós vamos degradar a criação. Deus criou um ambiente propício para o homem viver, para a raça viver. E este homem mesmo foi o primeiro causador de uma tragédia, inclusive no planeta, não apenas na sua vida, mas inclusive no planeta. E ainda hoje, nós percebemos esses efeitos da desobediência de Adão na nossa própria natureza e na nossa própria falta de educação. Não é? Quando nós jogamos lixo na rua, quando nós não preservamos o planeta que nós vivemos, quando nós não preservamos o ambiente que vivemos, quando nós não nos preocupamos em termos um ambiente limpo para sobrevivermos, isso são efeitos da queda. Quando a criação vai toda se desmantelando no decorrer da história. Vamos caminhar um pouco mais. O ponto focal aqui que nós vamos ter é o versículo 7, mas veja o versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ainda não havia chuva, como o texto diz. Mas aqui eu quero frisar algumas coisas com vocês agora, antes de chegarmos no versículo 7. Primeiro, eu quero tocar com vocês aqui no ponto da palavra terra, certo? Mais abaixo, no versículo 7, nós temos a palavra homem. Então, nós temos aqui Adão, homem, Adamá, terra. Essas palavras são importantes no livro do Gênesis e são importantes em todas as escrituras, no que acontece no desenvolvimento da teologia, da revelação em todas as escrituras. Porque a Bíblia sempre vai nos mostrar
3 pontos importantes: a terra, o homem e Deus. Grave isso. A terra, o homem e Deus. Isso vai ter uma sucessão de ensinos aparecendo nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui, nós temos a presença de Deus, do homem e da terra, no Jardim do Éden. Quando nós lemos a narrativa de Noé, mais uma vez esse tema volta em relação a Deus, o homem e a terra. Terra que Deus enviou um dilúvio para julgá-la. Quando nós lemos mais à frente, Gênesis 12, nós vamos ver Deus dizendo a Abraão que ele deve sair de sua terra e ir para a terra que Deus estava mostrando. Mais uma vez o tema, Deus, o homem e a terra. Quando nós temos José aparecendo no final do livro do Gênesis, né? E o seu povo que estava em Canaã, passando fome com seu pai, vindo para o Egito, mais uma vez nós temos o tema Deus, o homem e a terra. A terra que estava sofrendo em Canaã e a terra que estava em fartura no Egito. Quando nós lemos a história de Moisés, a retirada do povo do Egito, mais uma vez nós temos o tema Deus, o homem e a terra. O homem seria tirado, os homens seriam tirados do Egito e levados para a terra prometida. Quando nós chegamos mais à frente nas Escrituras, entre Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, nós vamos ler mais uma vez o tema Deus, o homem e a terra, em relação aos cativeiros. Quando Deus tira o povo da sua terra para julgá-lo, e Deus devolve o povo à sua terra para abençoá-lo. Quando nós chegamos, então, no Novo Testamento, no final dele, nós vamos ler mais uma vez a perspectiva de Deus, do homem e da terra, quando Deus restaura todas as coisas e a Nova Jerusalém desce. Esse tema é mostrado várias vezes nas Escrituras, e quando um tema é repetido nas Escrituras, nós devemos ter muita atenção para o que o texto sagrado está dizendo. Porque se há repetição, aquilo é importante. Se há repetição, Deus está instruindo seu povo para aprender algo importante. Nós fomos criados para a terra, certo, irmãos? Nós fomos criados para a terra, por isso que essa terra será restaurada. Então, depois da volta de Jesus, quando formos transformados, escatologicamente glorificados, onde nós iremos habitar em toda a eternidade? Na terra. Porque a Nova Jerusalém desce e o povo passa a eternidade na terra. É assim que as Escrituras nos dizem. O homem tem uma ligação tão profunda com a terra que ele foi criado de onde? Do pó da terra. Do pó da terra. O homem é um ser integral, ele não é apenas alma, ele não é apenas corpo. Por isso que o cristianismo destoa de teologias divergentes, de que devemos nos preocupar, por exemplo, apenas com questões imateriais e não com questões físicas, ou que devemos apenas nos preocupar com questões materiais e não questões espirituais. Então, o cristianismo destoa radicalmente do materialismo. E o cristianismo destoa radicalmente de uma ideia certa de que só importa o que é espiritual e não o que é físico. Mas, de modo muito interessante, a igreja, na sua história moderna principalmente, tem caído nesses dois polos divergentes da palavra de Deus. Ou o povo cai na falácia de que o que importa é apenas o que é imaterial e espiritual, né? E diz assim, esse corpo aqui não presta para nada. Não é? Nem estão entendendo a ideia de carne que a Bíblia apresenta. Né? Que a ideia de carne, no sentido pecaminoso, não necessariamente tem tudo a ver com esta carne, mas com a natureza carnal que nós temos. É claro que o pecado se manifesta através do corpo. Mas o outro polo que a igreja, na história moderna, tem caído, um divergente ensino em relação à palavra de Deus, é o materialismo. E o que importa é o acúmulo de riquezas, é ter. Isso é uma marca do que nós observamos na teologia da prosperidade, por exemplo. Então, ou a igreja está caindo num espiritualismo divergente da palavra de Deus, ou num materialismo também divergente da palavra de Deus. Enquanto a Escritura diz, o homem foi feito alma vivente. Deus criou o corpo, soprou no homem. Ele é material e ele é imaterial. Isso é o homem. Quando o homem morre, o que é que acontece? O imaterial se separa do material. E quando ele ressuscita, o que é que acontece? O espiritual une-se com o material. Nós somos imateriais e materiais. Isso é fundamental. Isso é fundamental para pensarmos em várias coisas na nossa vida. O texto também vai nos mostrar que quando Deus chama o homem aqui de alma vivente, veja o versículo 7 agora.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O termo alma aqui é nefesh, em hebraico. Esse é um termo importante, porque ele é aplicado tanto à humanidade como aos animais, mas nós só vamos entender devidamente essa palavra no contexto que ela está, ou em relação aos animais, ou em relação à humanidade, né? Aqui é em relação à humanidade. Deus fez o homem alma vivente, dando a ele fôlego de vida. O homem foi criado completo. Ele não é um produto evoluído. Ele foi criado completo. Deus o fez assim, né? Mas quando nós observamos esta parte aqui, que Deus soprou no homem e ele foi feito alma vivente, nós precisamos pensar em um ponto um tanto quanto polêmico, não tão polêmico hoje em dia, mas já foi mais polêmico, sobre o que nós conhecemos em teologia como tricotomismo e dicotomismo. Alguns evangélicos vão defender o tricotomismo. O que é o tricotomismo? É que o homem é feito, ou ele tem três partes: corpo, alma e espírito. Outros evangélicos, cristãos, protestantes vão dizer, não, o homem tem duas partes: corpo e alma. Certo? Qual é a diferença? Primeiro, nós precisamos reconhecer que o tricotomismo vem de um pensamento grego, não do hebraico. Essa ideia não é hebraica. Essa ideia é grega. Depois nós devemos perguntar, mas e quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito? O que é que nós devemos entender a respeito disso? Vamos começar aqui, certo? O texto diz que Deus sopra e o homem é feito alma vivente. Primeiro vamos entender o termo alma. Nem sempre o termo alma nas Escrituras tem a ver com a parte imaterial. Nem sempre, certo? O que vai determinar o contexto. Esse é o perigo de um crente tentar interpretar as Escrituras lendo o dicionário bíblico. O que é alma? Ele vai lá no dicionário, vai dizer o dicionário que a alma é a parte imaterial do homem. Então pronto. Então, quando aparecer alma na Bíblia, é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Alma é sempre alma, mas nem sempre que a palavra alma aparece é a mesma coisa. Fui claro, irmãos? Da mesma forma, fé. Fé não é sempre a mesma coisa nas Escrituras. Nós temos a fé salvadora, nós temos o dom da fé. Nós temos uma crença que pode ser chamada de fé, mas não é a fé salvadora. Então vai depender do contexto. Da mesma forma, nós falamos, nosso campo semântico, assim nós falamos, né? Se eu digo a vocês, a minha manga está suja, vocês entendem o quê? O que é que vocês entendem? Mas eu estou falando da manga da fruta, a minha manga está suja. Mas se eu dissesse assim, a minha manga está suja, o que é que vocês entenderiam? A manga. Porque eu preciso de um campo semântico para que eu saiba o significado exato de como a palavra está sendo aplicada. É preciso que eu saiba, né? Então, quando nós observamos essa passagem, nós precisamos considerar o seguinte. Quando nós observamos o profeta dizendo o seguinte, a alma que pecar, esta morrerá. O profeta está falando da parte material, está falando do corpo, está falando das duas coisas. O que vocês acham? A alma que pecar, esta morrerá. Hã? O texto está falando ali do homem todo. Do homem todo. Não só da parte material. Né? Quando nós lemos nas Escrituras, por exemplo, um outro texto de Jesus que diz o seguinte, Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A alma aqui se refere ao quê? A parte material ou imaterial? Imaterial. Então, o corpo pode morrer, a alma não pode morrer.
um detalhe nesse versículo. Cadê o Espírito que Jesus não mencionou? Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sim, e o Espírito? Cadê o Espírito? O que ocorre é que várias vezes nas Escrituras, essas duas palavras são sinônimas. Alma e Espírito. São a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes. Né? Quando nós lemos uma outra passagem de Paulo agora que diz o seguinte: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Será que espírito aqui em 1 Coríntios 7,34 não é igual a alma, que Jesus falou antes? É a mesma coisa. Vou repetir para vocês os dois versículos. Jesus disse: não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E Paulo disse: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, assim no corpo como no espírito. Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 25: como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Jesus disse: não temais aqueles que não podem matar a alma. Tiago disse que como o corpo sem o espírito está morto. Espírito em Tiago é alma em Jesus. Os irmãos estão entendendo? É um termo sinônimo. E nós vamos ver vários outros em Apocalipse, em Hebreus, e João, e vários outros textos que nós não vamos ter muito tempo para tratar disso hoje, mas na próxima semana nós vamos continuar lidando com isso. Quando nós lemos Jesus falando de como nós devemos amar a Deus, abra sua Bíblia comigo, em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu. O que é que diz o texto, irmãos? Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Até aqui. Se alguém disser assim, mas Paulo dividiu o homem de forma tripartite. Se nós formos concordar com isso, nós vamos dizer, então, Jesus dividiu em 4. Complica, né? Porque Jesus vai dizer aqui, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. O que é que Jesus está falando? Ame a Deus de todo o seu ser. De todo o seu ser. Esse é um ensino importante aqui com esse versículo. Só existe a parte imaterial e imaterial do homem. A palavra alma e espírito são sinônimas nas Escrituras, em alguns momentos. Em outros momentos, alma é sinônimo de corpo. Então, vai depender do contexto que nós estamos lendo. Na próxima semana, nós vamos continuar aprofundando mais essa ideia e vamos entrar em textos problemáticos, em Tessalonicenses e Hebreus, a respeito deste assunto. Mas o que é que eu posso dizer aqui, finalmente, a título de aplicação? Deus deu à humanidade todo o ambiente que ela necessitava para viver. Deu a Adão e Eva uma casa. Deu a eles alimento saudável. Eles eram fitness. Nem comia carne ainda. Eram vegetarianos naquela época. Eles tinham tudo. O equilíbrio na criação era evidente. No clima, no lugar, na forma que eles viviam, na comida que eles tinham à sua disposição. Deus deu tudo necessário para que eles vivessem. Mesmo após a queda, nós aprendemos que Deus continua dando o necessário para a humanidade sobreviver, para os animais sobreviverem, para a criação permanecer funcionalmente útil para o homem. Mas como o homem tem tratado tudo isso? Como nós temos sido mordomos no que Deus tem nos dado? Como nós temos cuidado do pequeno Éden que Deus tem nos dado no nosso lar, na nossa igreja?
ou da nossa própria vida. Como nós temos lidado com o que Deus tem nos dado para vivermos melhor nessa terra. Tudo isso devem ser indagações para nós mesmos, para corrigirmos os erros que nós temos cometido diante de tamanha provisão, misericórdia e bondade de Deus para com a nossa vida. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Recebemos do Senhor o Espírito de vida. Mas como nós temos administrado tudo isso que Deus tem nos dado? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos por esta oportunidade de aprofundarmos o nosso conhecimento da criação da humanidade, que nós cresçamos nisso. O Senhor abençoe nossa escola dominical, os professores, os alunos, e seja um restante de programação abençoado na tua presença. Assim oramos, no nome de Jesus.